E aí, tudo bem? No dia 8 de agosto, fizemos um programa com um marianense chamado Zezé Sabará. Ele saiu de casa pela manhã, deixando o carro, documentos, apenas com um pedaço de pau nas mãos. Sem ter noção do que estava fazendo, iniciou uma caminhada a pé pela estrada por volta de 35 quilômetros até chegar a outra cidade chamada Fonseca. Deixei carro, telefone, meu celular que eu não largo para nada, deixei o carro lá, deixei a porta, o portão da minha casa aberto, entendeu? Só eu e minha roupa do corpo e um pau que tem lá em casa lá. Quando eu acordei, eu estava em Fonseca. Na oportunidade, ficamos devendo uma resposta para o nosso ouvinte, principalmente para o Zezé Sabará e familiares. Por isso, convidamos o psicanalista terapeuta Ivo Brandão para explicar para todos nós o que pode ter acontecido com Sabará. Um surto psicótico, ou seja, um episódio de dissociação psíquica. Ainda, Ivo vai falar para a gente também sobre depressão. Tem cura? Agora, existem muitos casos de cura de depressão. Pessoa com surto psicótico pode agredir alguém? Pode chegar a isto também. Por que tantos suicídios atualmente? Ele tem uma coisa ligada à depressão, sim, também. Porque a imprensa não pode divulgar suicídio? Pode provocar uma onda de suicídio muito maior. Pressão do dia a dia pode levar a um suicídio? Porque não há uma pessoa que precisa de um tratamento psicológico. Todos os seres humanos deveriam fazer. É possível depressão pós-parto? Elas se sentem incapazes de cuidar da criança. Um profissional pode evitar um suicídio? É melhor que seja um terapeuta, um psiquiatra, sim, um psicanalista. O que ele pensa da maconha como uso medicinal? Então você não aprova o uso da maconha? Ele falou assim, eu não uso, para mim não é uma boa escolha. Todas essas respostas e muitas outras agora no programa Gente que Faz. Gente que Faz. Apresentação, Luiz Gonzaga. Programa Gente que Faz de hoje, recebendo o psicanalista, terapeuta Ivo Brandão. Gentilmente atendeu o nosso convite. Obrigado, Ivo. Antes de mais nada, fala pra gente qual a função do psiquiatra e do psicanalista. Esclarece para o nosso ouvinte, por favor. O psiquiatra é um médico que fez uma especialização em psiquiatria. Aí ele vai estudar o funcionamento do cérebro, o funcionar da mente, literalmente, das conexões neurológicas, etc. E que vai trabalhar com a questão medicamentosa. Eles vão conhecer sobre isso. O psicanalista, ele trata da pessoa enquanto mente, mas não medicamento. Ela vai ouvir o outro. O psicanalista vai ouvir a pessoa, vai marcar no texto dela, vai não dar o caminho, porque você não pode dar o caminho para ninguém. Você pode marcar para que a pessoa reflita e para que ela mesmo, durante, construa um novo lugar na própria vida. Isso que psicanálise faz. Você constrói um outro lugar. Você não tem como apagar o passado. Mas pode construir um outro caminho. Sim, com absoluta certeza. Esse é o grande objetivo. Não é nem caminho, é construir um outro lugar para viver. Percebe? Um outro lugar. Outro espaço. Isso, mas é o próprio espaço. Não é ficar lá naquela coisa, culpar a mãe. Não, você precisa perdoar sua mãe, o seu pai, o seu chefe. Não é isso. Tudo isso é indelével, ninguém vai esquecer jamais. Você pode lidar com isso de um outro lugar. Você pode lidar com isso de uma forma onde que você fique bem, percebe? Onde aí você vai desenvolver autoestima, você vai desenvolver o autorrespeito, você vai aprender a dar limites, a receber limites, percebe? Porque essa é uma tarefa também difícil, né? Porque a vida é uma tarefa difícil. Viver não é algo simples. Não é nada impossível. Agora, você paga imposto para danar, você não tem retorno. A sobrevivência
E aí você tem, assim, o chefe que quer dar privilégio para um e não para outro, a empresa fecha, né? A mulher te trai ou te abandona, você trai, você bebe. Então, assim, são muitos fatores. Então, viver é uma tarefa que requer um esforço grande. E quando as pessoas estão muito conflitadas, elas precisam de uma ajuda terapêutica para lidar com isso de uma forma mais leve mesmo, que é muito possível. E é isso que acontece num consultório de um psicanalista, ou mesmo psicólogo, ou mesmo a psiquiatra. Tem um que é melhor que o outro, eu não posso dizer isso. Todo sábado, à 13h, Luiz Gonzaga apresenta aqui na Itatiaia Gente que Faz. Estamos recebendo hoje o psicanalista, terapeuta Ivo Brandão. Agora sim, Ivo, o que aconteceu na verdade com o Sabará, que caminhou por volta de 35 quilômetros sem saber o que estava acontecendo? Veja bem, há uma série de coisas. Primeiro vamos tentar falar de uma coisa que seria o mais provável que ele teve, uma desconexão com o real, ou popularmente chamado do surto psicótico. Certo? Onde que a pessoa ela tem alucinações, delírios, reações desproporcionais à realidade. Esses são os principais sintomas de um surto psicótico, ou seja, um episódio de dissociação psíquica, onde as pessoas perdem a noção da realidade e se tornam incapazes de pensar racionalmente. Durante o surto psicótico, aumenta uma proporção, uma atividade maior do sistema límbico, que é a área límbico, onde que essa é a área do cérebro responsável pelas emoções e pelo prazer. Então, num surto psicótico, as pessoas perdem a noção do real. Existem surtos mais brandos e mais graves. Ele já ia com um porrete nas mãos. Poderia ser um agressor? Poderia agredir alguma pessoa neste momento? Pode chegar a isto também. Certo? Porque, por exemplo, pessoas que estão em surto, os outros precisam de tomar cuidado porque a pessoa não está agindo racionalmente. Então, por exemplo, se em casa tirar todo e qualquer objeto cortante, perfurante do acesso dessa pessoa. Mas quando eu perceber, por exemplo, ele já está surtado, tem como perceber? Isso, tem. Você precisa de entender, quando a pessoa está com uma confusão mental, certo? Os pensamentos são desorganizados, a fala fica de forma desorganizada, mostra que há algo errado. As pessoas precisam estar mais atentas a isso, porque se isso é um comportamento que acontece sempre da pessoa estar fazendo isso, fazendo aquilo, que não condiz muito com o real, ela já vem tendo a demonstração disso. E aí é muito importante que as pessoas já busquem uma ajuda do profissional que cuida disso, que é o psiquiatra. Poderia acontecer com qualquer pessoa, por exemplo, aqui agora, poderia surtar aqui agora, entrevistando? Pode também, isso não é uma coisa tão comum assim, não é? O surto pode acontecer em situações de estresse, em situações de grande tristeza, grande felicidade, pode ser por uma oscilação de humor ou por a pessoa ser deprimida, certo? Até por uma questão de dieta desregulada, que pode chegar a isso também, excesso de uso de medicação, as drogas ilícitas, aí tem a maconha, que pode levar a surto psicótico, tem a cocaína, tem o crack, essas balas, todas essas doces, todos que são usados hoje em dia. Isso pode levar, sim, a vários casos onde que isso acontece. Gente que Faz. Recebendo o psicanalista, terapeuta Ivo Brandão. Ô Ivo, a liberação da maconha para fins medicinais no Brasil. Qual o seu pensamento sobre isso? Sim,
existe isso e existem benefícios, sim. Aí eu tenho visto que em casos de câncer, por exemplo, o mal-estar após a medicação em clínicas gera muito mal-estar, muito vômito, tontura. E aí tem pessoas que, isso já foi um relato de um oncologista, pessoa que o filho deu para o pai maconha para fumar. E o pai ficou bem melhor, bem melhor. E existe esse uso agora, aprovado, querendo que aprove, manipulado por farmácias, enfim. Ele pode sim ser benéfico em várias circunstâncias. Mas pode adquirir um vício também, neste caso? Eu acho pouco provável. Por quê? Porque aí a dosagem é diferente, é para um mal específico, vamos chamar assim. Não é um uso diário. Onde que, por exemplo, eu tenho clientes que fumam maconha 2, 3 vezes por dia. E eu sempre digo a essas pessoas que isso pode gerar um mal maior. Certo? Aí eu já fui questionado. Então você não aprova o uso da maconha? Eu não uso. Para mim, não é uma boa escolha. Agora, as escolhas são das pessoas. Eu posso dizer que o uso da maconha, e ele a cada dia mais, ou algo que acontece sempre, pode levar a males muito grandes, inclusive um surto psicótico. Ô Ivo, teria alguma dica para não chegar a ter uma depressão? Teria como fazer, evitar? Como que a gente pode não chegar à depressão? É algo bem complexo, porque a depressão é uma doença. Então, assim, então, você está assim, você está deprimido. As pessoas têm o hábito de taxar os outros como deprimido. Ou mesmo do surto psicótico. Né? As pessoas, fulano surtou. É muito comum ouvir isso. Não, a pessoa teve uma explosão de raiva. Pessoas normais sentem raiva. Pessoas normais sentem tristeza, choram. Agora, quando isso vai para o exacerbado, ok, aí precisa de cuidado. Percebe? Eu fiz terapia muitos anos, análise, eu fiquei em divã muitos anos e preciso continuar fazendo análise. Porque não há uma pessoa que precisa de um tratamento psicológico. Todos os seres humanos deveriam fazer. A depressão tem cura, Ivo? Também. Não obrigatoriamente. Tem casos que a depressão, a pessoa tem que ficar sob medicação por muito tempo e às vezes por resto da vida. Agora, existem muitos casos de cura de depressão. É comum, após o parto, ter depressão pós-parto, as pessoas se sentem muito tristes, elas se sentem incapazes de cuidar da criança. E a depressão, neste caso, ela é sazonal. Certo? A não ser que a pessoa venha de um quadro de depressão muito antigo. Existem outros casos, são casos mais brandos, outros mais graves. Então, assim, a gente não pode... É perigoso falar disso quando a gente generaliza. Percebe? Assim, é mais prudente a gente falar que tem pessoas deprimidas por vários motivos diferentes. Tem a depressão endógena, que a pessoa tem isso nela. Gente que faz. Conversando, batendo um papo com o psicanalista Ivo Brandão, psicanalista, terapeuta Ivo, que atendeu o nosso convite para fazer o programa Gente que Faz de hoje. Ô Ivo, o mundão de hoje é muita correria, muita pressão, dia a dia. São fatores para uma pessoa chegar a deprimir de repente? Para uma pessoa chegar a deprimir, sim. É muita pressão, né, hoje? É porque a competição no mundo corporativo ou mundo familiar, enfim, na vida como um todo... Uma perda, por exemplo, do ente querido, pode acontecer. Ela se tornar deprimida, ficar depressiva, etc., não necessariamente. Ela já teria que ter um quadro de depressão. Ela pode ficar triste e tem um tempo do luto.
Não é? As pessoas, não, a pessoa já estava doente há muito tempo. Entrou em depressão porque perdeu o marido, porque perdeu a esposa tal. Não. A pessoa pode entrar em depressão pela perda, sim, se a pessoa sempre foi a referência dela na vida. Percebe? Uma pessoa que aí não construiu uma própria autoestima, a própria autoimagem. Percebe? Então, se a pessoa dependia do outro, vamos colocar nesses termos assim, muito para viver ou para sobreviver, sim, quando o outro sai, é como uma muleta. Tira a muleta, a pessoa cai. Não quer dizer que ela precise ficar naquele lugar. Aí ela vai buscar uma ajuda terapêutica para chegar no ponto de lidar com isso com mais serenidade. Por exemplo, pessoas que têm disfunções hormonais, elas podem ficar deprimidas, sim. Aí tem que tratar a questão hormonal, juntamente com um antidepressivo. Excesso de peso, né? Ou, hoje muito em voga, né? As pessoas, o bullying. Você vê casos de adolescentes que chegam a ponto de ir numa escola e matar outros. Porque por bullying. Percebe? Então, assim, aí porque atingiu um limite do sujeito de tolerar isso. Filho matando o pai, vê notícia, por exemplo, um filho de 12 anos matou a mãe. Tantos casos, né? Filhos que matam pais. Então, você veja bem, no histórico familiar é que precisa ser buscado isso. Nós não podemos taxar como, a pessoa surtou. Provavelmente ela deu uma surtada mesmo. Não obrigatoriamente. A relação pai-filho, mãe-filho, se for uma coisa muito violenta sempre, a pessoa vai ter isso como referência. O que? A violência. Não é verdade? O que não quer dizer que toda criança em família violenta vai ter isso. Mas quer dizer, então, que, de repente, da situação é um histórico familiar? Isso. Pode ser? Pode ser, sim. Seria uma referência? Pode ser, sim. Porque se você está acostumado a pancada, o que você sabe fazer? Dar pancada. Não é? Então, assim, por exemplo, pessoas falam, mas então todo mundo que mora na favela é traficante, é drogado. Não, decididamente não. Percebe? Ele vive num mundo violento, como uma criança que vive num mundo familiar violento. Então, isso é muito perigoso a gente generalizar essas questões. Por exemplo, vícios, né? Pessoas que fumam, álcool, que bebem muito ou que tomam muitas drogas. Há pouco, eu tenho uma cliente que ela estava tendo abstinência ao cigarro. Ela parou de fumar. E ela estava tendo crise de abstinência, e crise grave. Onde que ela entrava num pânico, na ansiedade, que isso precisava de ser cuidado, juntamente com o processo terapêutico, um processo médico. Ir no médico é tomar uma medicação, um psiquiatra que ela buscou, por isso, porque ela não estava conseguindo lidar com isso, percebe? Então, assim, a generalização é algo que nós não podemos fazer, é muito perigoso. Mas uma pessoa alcoolizada, de repente, ela pode surtar? É uma droga, né? Pode surtar, de repente? Pode, depende de como é, porque isso é um mecanismo do cérebro. Saiu quebrando tudo, por exemplo, ele pode ter surtado. Ou pode ser o álcool. Obrigatoriamente, pode ser um desejo que ele tinha. Por quê? Porque quando as pessoas bebem, elas não têm uma coisa que chama censura. Então elas falam o que pensam dos outros, elas quebram, elas se tornam muito agressivas. Porque aí o homem, por exemplo, se torna o machão, vamos dizer assim. Eu sou dono. Eu sou, eu não aceito isso, não aceito aquilo. E que em condições normais a pessoa talvez aceitasse. Talvez, não estou dizendo que seja assim. Agora, tem muitas pessoas que não, elas já quebram o pau ali na hora, sem estar alcoolizada. Gente que faz. Apresentação, Luiz Gonzaga. Recebendo o psicanalista Ivo Brandão. Recebendo o psicanalista terapeuta Ivo Brandão. Ivo, por que tantos suicídios
no momento, principalmente entre os jovens? Veja bem, suicida, ele tem uma coisa ligado à depressão, sim, também, ok? Mas não obrigatoriamente. Esse é uma perda total da esperança, de a visão de futuro, um desânimo com tudo. Uma pessoa que ela se afasta do convívio com os outros. Tá? E tem uma forma mais branda, outra menos branda, mas essas pessoas, como é que elas saem do convívio com o sistema? Se afasta mesmo. Se afasta de tudo. Tem a família, aí eles ficam presos em quartos, tem pessoas que não tomam banho e que não querem comer, e ficam assim vários dias, e algumas são obrigadas a serem internadas porque não tem mais força. Percebe? Esse dá para ficar de olho nele, né, a família, né? Já dá para observar, né? Sim, aí já é uma coisa menos complexa de observar. Porque, por exemplo, o surto é o quê? Ele aparece de repente. Não é isso? O suicida não. O suicida, ele vai... Dá um aviso, às vezes. Porque, na verdade, ele começa a falar de coisas, por exemplo, eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Esse é um texto que eles usam. Eu não posso fazer parte desse meio. Eu preferi estar morto. Eu não consigo isso, o outro consegue. Isso também. Eu sou incompetente. Eu não sou aceito. Aí pode ser por questões de várias questões. Essa coisa de transgênero, a questão de sexualidade, né, de ser gay ou não ser. E isso gera algo que poderá levar ao suicídio, porque as pessoas não são aceitas. E aí elas se tornam párias e ficam à margem da sociedade. Rede social, hoje, poderia ser culpada? Poderia ser uma grande incentivadora? Pode ensinar um caminho, de repente? Culpado eu não posso dizer. Eu posso te dizer que ela pode ser um mecanismo para informar para os outros que você não está bem. Né? Hoje existe muito essa coisa de WhatsApp. Muitas pessoas tornaram-se viciadas nisso. E elas ficam ali o tempo inteiro. Isso é uma coisa, surtou ou um suicídio? Não. Agora, por exemplo, excessivo uso de agrotóxico, a perda do emprego, percebe? Assim, as crises políticas e econômicas, como a gente vem vivendo nos últimos tempos, a discriminação, né, por orientação sexual, isso pode levar, sim, e leva. É importante a pessoa não ficar alimentando tudo isso, né? Que eu sou um perdedor, que eu não consigo isso. Então, veja bem, quando a pessoa começa a apresentar essa reclusão e começa a falar disso, é hora de buscar uma ajuda. Percebe? Os PAs, né, ou as UPAs, ou PA, ou CAPS, aí tem o Civil CAPS, eles estão prontos para ajudar essas pessoas. Percebe? Porque as pessoas que não veem, porque na verdade o suicida não vê saída. E aí eu costumo dizer, e aí até uma pessoa me questionou certa vez, eu falei assim, olha, essa é uma visão que eu tenho. A pessoa que se suicida, ela quer acabar com a dor, ela não quer acabar com a vida. Não, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com o problema no momento? Não, com a dor mesmo que ela sente. E a dor não é física, é a dor na alma. Então, assim, é algo muito sério. E essa dor na alma, então, é uma dor mais séria. É uma dor que só... Perigosa. Super perigosa, sim. Porque com as pessoas que estão nesse estágio, é que geralmente se matam. Tem suicidas que falam disso, né, que dão dicas, outros não. São suicidas calados. Estão aqui, por exemplo, aqui conversando e tal, rindo, tomando uma cerveja, tomando refrigerante, o suco, que seja. Rindo e tal, a pessoa vai para casa e se mata. E tem aquele suicida que não dá nenhuma dica, né? Tem um suicida que não apresenta sintomatologia, não é isso? Assim, porque ninguém, na verdade, avisa, eu vou fazer isso. Algumas até falam. E também tem aí uma manipulação por trás disso. Não quer dizer que ela não vá se matar. Quer dizer que tem ganho em falar disso também, porque as pessoas ficam com medo. Muito medo.
Todo sábado, à 13h, Luiz Gonzaga apresenta aqui na Itatiaia Gente que Faz. Fechando o programa de hoje com o psicanalista, terapeuta Ivo Brandão. Obrigado por atender o nosso convite, Ivo. Mas pelo que você disse no programa, é muito importante a pessoa buscar a ajuda de um profissional, né? Tem pessoas que buscam ter padre. Ok. Porque, fala assim, tem que ser, é melhor que seja um terapeuta. Um psiquiatra, sim, um psicanalista. Porque o padre, ele vai ter essa visão religiosa da história. Né? E a pessoa pode, porque se matar, vai contra a lei divina. Aí a pessoa entra em culpa. Percebe? Não quer dizer que ela está bem. Então, assim, é muito, muito importante. Ele vai buscar um conselho, não um tratamento, de repente. Né? Percebe? Porque o tratamento é falar daquilo. Ele vai buscar um pastor, buscar um padre, para um conselho. Mas o tratamento tem que ser o profissional. Certamente que sim. Tem pessoas que acham alívio na meditação. Ok, alívio não é solução. Percebe? Porque tem muitas coisas que vulnerabilizam as pessoas e não há idade para isto. Não há idade. A idade é. Isto não tem idade. Dá apoio, mas não abrir mão do profissional. Não, nunca, nunca. Nunca. Porque isto, a família não está preparada para isso. Ela pode dar apoio. E muitas vezes a pessoa vai jogar com o sentimento da família. Para quê? Para ter algum retorno. Isso é muito comum. Outros não, outros simplesmente chegam e se matam. Não é falado muito em mídia, etc., porque isso pode provocar uma onda de suicídio muito maior. As pessoas começam a copiar o exemplo. Porque a vida... Seria por isso que não é aconselhável a mídia ficar falando, fulano suicidou. Não, com certeza, eles não podem falar. Não deve, porque isso pode provocar uma histeria coletiva, algo assim. Percebe? Onde que a pessoa, ela copia o modelo do outro. Ivo, chegou ao final do nosso programa. Muito obrigado pelo seu comparecimento mais uma vez. Muito obrigado. Acho que cobriu o que vocês pretendiam informar e dizer para as pessoas que busquem ajuda. Busquem um terapeuta, um psicanalista, um psiquiatra. Esse é o caminho para ficar bem. Principalmente no dia de hoje. Sim, com absoluta certeza. Tempos muito conflitantes vivemos todos. Então, é importante que as pessoas busquem ajuda. Muito obrigado por me convidar. Boa tarde. 32 pessoas se suicidam todos os dias no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem todos os anos por atentarem contra a própria vida, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. Sendo assim, durante este programa, mais de 30 pessoas deixaram de existir. Programa Gente que Faz volta no próximo sábado. Obrigado, um abraço, boa tarde para todos. E aí?